Olá, bem-vindos ao OneCast, o podcast da OneTV. Eu sou Lely Marques. E eu sou Roger Santos. Mais um episódio aqui com vocês, com mais uma história empreendedora, uma história linda de crescimento, de expansão aqui de Orlando. E você vai saber quem é o nosso entrevistado de hoje, logo depois da vinheta. Daqui a pouquinho. Roda a vinheta. E hoje estamos recebendo aqui no OneCast nosso amigo Gustavo Bretas. Bem-vindo, Gustavo. Gustavo, Obrigada. não, Obrigada. mais conhecido como Gustavo da Underground. Acredito que rebatizaram meu nome. Rebatizaram, Gustavo da Underground. Exatamente, Que legal, Underground cara, já que se legal. torna um sobrenome. Gustavo Underground. Ah, é aquele, Não, já sei muita quem gente, é. eu vou, quando eu tô conversando, eu vejo o celular, já salvo meu contato Gustavo Underground. Sabe como é que eu era? Roger Santos, Roger da OneTV aqui, mas lá no Brasil sabe como é que eu era conhecido? Roger da Lely. Roger da Lely. Então, pelo menos é uma boa referência, né? Muito bom. Mais uma Roger referência. da Lely. É, Mas é isso aí, cara. Seja bem-vindo, cara. Obrigado. Que bom que tu tá aqui. Vamos iniciar um bate-papo bem legal aí. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas aí. Muitas pessoas. Isso que é o mais importante, porque a OneTV traz as empresas, traz as marcas, né? Nas nossas telas. Mas a gente não tem como mostrar as pessoas que estão por trás das marcas, né? Então, sim. Não tinha, agora tem. agora tem. exatamente, O OneCast exatamente. ele foi criado para isso. O OneCast foi criado para vocês, nossos parceiros, clientes e entidades para Trazer a trazer. história por trás das marcas, Sim, né? pra mim é um Roger? prazer estar aqui participando. A gente acho que tá quase um ano já, ou um pouco mais de um ano, Mais na parceria com a não, acho MTV. que um pouco mais. E eu costumo brincar quando o Roger aparece lá, às vezes o pessoal vai embora e fala assim, cara, o bom é de conversar com o Roger, porque a gente começa a conversar e a gente vai, porque a conversa fica de boa, a gente vai trocando ideia, quando vai ver, Flui. um papo de 20 minutos, levou 40, 45, É. Isso porque é bom. tem essa energia, tem esse desejo de estar ali contribuindo. Então, obrigado pela parceria desde já, obrigado pelo convite, vai ser um prazer poder estar aqui compartilhando com vocês. E nós que agradecemos por esse início assim agora, né? Opa, até deixa eu subir a cadeira que eu vou. Gustavo, fala pra gente que lugar do Brasil você veio. Eu sou do Rio de Janeiro, né, nascido e O criado sotaque não nega, né, gente? Eu não ia dizer que tu é criado- gaúcho ou do Pernambuco. Não dá, né? não tem como, não tem como. Nascido e criado em Bangu, morei em Bangu até os meus 32, 33 anos. E aí, depois de muitos anos trabalhando muito, empreendendo desde muito cedo, a vida começou a melhorar um pouquinho, aí eu mudo para um outro bairro, mas fiquei lá em Jacarepaguá há 3 anos e depois já vim para os Estados Unidos. Mas, Toda a tua família tá lá, Bangu. não, eu tenho um irmão que hoje mora aqui no Texas, mas a família da minha esposa tá todo mundo, ainda mora lá, tem um sítio, um lugar que a gente tá doido para ir lá visitar todo mundo também, poder matar a saudade da família, mas tá todo mundo lá e eu tenho um irmão que tá em Jacarepaguá e o outro aqui no Texas. No Texas. Exatamente, é. Conhece Texas? Já fui no Texas, mas continuo preferindo Orlando, mas já fui lá. Nós não viajamos muito nos Estados Unidos, mas aqui é outra É. coisa. A gente foi pra Califórnia, Massachusetts, New Jersey. A gente que vem do Rio de Janeiro, assim, lá já é muito agitado por si só. Uhum. Né? Então, quando você tem a oportunidade de vir para um lugar que é um pouco mais tranquilo, mas que tem um pouco do clima, do ambiente, do que é o Rio de Janeiro, aí aqui acho que é uma terra que combina bem com carioca. Verdade. Combina bem com Clima, carioca. tudo, né? A Exatamente, vibe. E você começou empreendendo lá. Como que começou a tua vida profissional? Os primeiros... Tá. Eu costumo brincar. Eu falei isso no podcast de uma pessoa e uma vez aí o rapaz veio fazer um comentário. Eu falei, cara, tem gente que precisa muito sabe, de algo bom na vida para ela poder parar de falar bobagem. Que eu fiz um comentário brincando que eu comecei a empreender desde os 8 anos de idade, quando tava todo mundo de férias lá no condomínio da minha avó. E eu e o Vitor, a gente começou a oferecer de lavar carro. Na época a gente cobrava R$2 para lavar carro na rua, né? Então tava todo mundo jogando bola, tava eu e Vitor lá limpando o carro. E eu comecei Ganhando a ver que, girinho. assim, cara, é fácil, né, ganhar dinheiro, né? Sim, fácil. A gente passava 2 horas lavando um carro para ganhar R$2. Obrigado. Mas pensa lá, Pra com uma 8 criança. anos, com 9 anos, Pô, ganhar os R$2 para cada um ficar com um. Então, eu costumo dizer que a minha primeira experiência de ver que prestar um serviço para alguém e receber algo em troca começa ali. Isso Quantas é empreender. E a pessoa É. te criticou por você ter falado Aí isso. ela quis dar a entender de que assim, quer se mostrar que desde novo já tem a Aham. mentalidade diferente dos outros. Aí fez um comentário bobo lá. sim. Parei de assistir quando já começou com esse tom. Eu falei, gente, a gente tá compartilhando só o que eu vivi, né? É.
mas tem gente que tem. Eu É. comecei a empreender com 8 anos, quando eu subi no palco pela primeira vez para cantar, para ganhar dinheiro, porque a gente concorria a prêmio. É, E o empreender. prêmio era dinheiro. Eu pegava Sim. aquele dinheiro, comprava brinquedo, tênis, várias coisas. Exatamente. Então, a primeira experiência, eu diria que foi essa, né? Quando eu pude entender que, cara, eu posso fazer algo para alguém e receber por isso. Aí depois eu catei lixo na rua, não por necessidade, porque entrou a Conlurb entrou de greve lá no Rio de Janeiro e começou a acumular muito lixo na minha casa, porque não tinha onde botar, e minha mãe começou a mandar a gente jogar, né, levar para jogar num depósito que tinha lá. E aí eu falei, cara, se tá acumulando na minha casa, Tá acumulando na casa dos acumulando na outros? casa dos outros. Então pegava o Olha a carrinho visão de mão empreendedora. e É ia muita pra rua coisa. com carrinho de mão, e eu não cobrava. Eu não cobrava, eu só perguntava se queria que eu tirasse. E as pessoas começavam a Dava dar, um tip, dava uma gorjeta. toma aqui um dinheiro, toma aqui não sei o quê. E aí eu ia pra escola e eu gastava tudo aquilo que eu passava amanhã recolhendo lixo, eu gastava no lanche com a escola, e comprava o pão com mortadela e Coca-Cola, aí fazia festa, né? Então essas foram as primeiras experiências informais. Até que com 15 anos eu comprei a minha primeira banca de jornal. A gente estava entrando ali no ensino médio na escola, um amigo meu que era um pouco mais velho, ele tinha comprado uma banca em sociedade com um amigo e aí estava dando um problema, não conseguiam fazer as coisas andar bem. Ele perguntou se eu tinha interesse, eu fui e entrei de sócio dele nessa banca e num espaço de um ano e meio, a gente não tinha mais só uma banca, a gente tinha 9 pontos de entrega de jornal, né? Porque a gente Uau. começou... Eu 15 comecei, anos? é. Pô. E aí eu comecei a montar com ele qual era a estrutura. Cara, aqui a gente ocupa o nosso tempo na banca. Mas, por exemplo, se eu passo a abastecer o jornal para padaria, que o cara já tem, o Ponto de funcionário ponto de dele coleta. já tem ponto de chegada de cliente, e aí o cara só queria que o cliente fosse na padaria dele comprar o pão. Uhum. E muitas das vezes a rotina era, sai, compra o pão, passava na banca de jornal e comprava o jornal. Agora o jornal tá ali. E aí a gente começou a montar essa parceria com algumas pessoas e começamos a deixar o jornal lá com eles. Não precisava pagar comissão nenhuma para ele. Eu só tinha o trabalho de no final do dia passar recolhendo as sobras e Recolhendo. fazer. Então a gente estava com esses 9 pontos. E foi quando eu comecei a entender um pouquinho sobre, cara, escala, aumentar margem, fazer algumas coisas. Foi com 15 anos. Que legal, cara. 15 anos. Minha primeira atividade foi vender picolé, com carrinho de picolé. Eu me lembro do primeiro dia. O primeiro dia deu prejuízo. Eu comi mais picolé do que consegui vender. Quem não teve Eu uma experiência acredito. dessa vendendo lanche, né? Eu acredito, conhecendo meu Magali. Mas eu acho que todo mundo que começa trabalhando com lanche, Com no lanche. começo ele Não, tem mais um- criança, né? Jovem, assim. Mas é bom demais. Eu Nossa, mas costumo com dizer 15 anos, você Foi. ter essa mentalidade, esse tino, assim, de negócios. Ó, tem alguém que tá só no bico ali, ó. A Tá gente tem aqui aprendendo. os tá bastidores, tá o Pedro, nosso Aham, filho, gente. tá só Ele no tá bico. com muitas, Ideias aí também de muitas empreendedorismo. lampadazinhas, porque ele gosta muito disso e ele consome esse tipo de conteúdo também. Isso é bom, né? Quando a gente passa para os filhos. A gente percebe que a cultura do brasileiro, em relação ao americano, o brasileiro tem muito isso. A gente precisa Sim, achar formas de empreender, a gente vê os pais empreendendo. sim. Então a gente já cresce mais numa cultura de É meio que empreendedorismo. quase que uma necessidade, né? Sim. Se quiser uma vida um pouco melhor do que a média, você tem que partir para empreender no Brasil. Aqui o cara ele consegue ter uma vida relativamente mais tranquila. Se o marido e a esposa trabalham numa rede de fast food, ele vai conseguir com documento, com tudo, comprar a casa, comprar o carro dele e vai levar aquela vida. No Brasil não Esse funciona, que é né? o problema. É, Vai tem levar que aquela fazer vida alguma- pro resto da vida. Sim, sim. Isso que é o mais Mas, dolorido. ô, Roger, sabe que eu tava conversando com a minha esposa esses dias e com o pessoal também da igreja? Tem uma coisa que eu acho que a gente, como brasileiro que chega aqui, que a gente tem que aprender a entender do americano e procurar seguir. O americano, ele consegue ter um pouco mais desse time de falar assim, cara, eu posso desacelerar. Eu posso, né, usufruir mais do meu tempo aqui com a minha família de noite. Eu não preciso todo dia chegar 8 horas da noite, 9 horas da noite, né, de chegar... Você vê... E ele é forçado, porque você pega a rotina de escola aqui, a criança sai da escola 3 da tarde, como é que uma mãe faz? Né? Se é a mãe que fica em casa com os filhos. Se o filho não tem idade para ficar sozinho em casa. Então é meio que uma cultura que força, cara, ó, passou das 5, vai para casa, vai relaxar. E, óbvio, aí vão ter os empreendedores fora de série, que são os caras que são workaholic mesmo, que vão querer trabalhar muito. Mas eu, conversando com a minha esposa, falou assim, cara, às vezes, né, a gente vem do Brasil pensando em ter uma qualidade de vida, segurança e tudo, e também dar uma acelerada. Aí chega aqui, a gente começa a trabalhar igual ou mais, porque a gente vai vendo as Mais. oportunidades. É.
Mas apesar de ser novo ainda, né, me entendo como um cara novo, eu começo a refletir um pouco isso. Cara, vale a pena eu ficar tanto tempo na rua? Vale a pena eu ir mais e mais, escalar mais e fazer? De começar a pensar em algo que eu possa dar uma desacelerada, sabia? Boa colocação. Porque a qualidade de vida, na verdade, ela acontece nas coisas mais simples. Sim. É naquele tempo que você tem com o filho, no final da tarde, para jogar uma bola. É naquele Sim. tempo que você tem para assistir um filme, naquele tempo que você vai cuidar de uma horta. A gente está numa função agora Ela com já uma tá citando Legal, os horta. legal, exemplos legal, agora, né? né? É, então, assim, são pequenos detalhes que trazem qualidade de vida. E aqui na Flórida, a gente pode ter qualidade de vida em diferentes padrões sociais se tem acesso às mesmas Sim, coisas. Então, Eu acho que também o problema disso, psicologicamente pra gente, é que tu não sai da tua zona de conforto. O imigrante, ele vem com o intuito de prosperar, sim, sim. né? Não vem. Cara, quando eu saí do Rio Grande do Sul e fui morar na Bahia, e que era uma terra muito próspera, os amigos, às vezes, do Rio Grande do Sul dizem, como é que é lá? Dá pra ganhar dinheiro mesmo? Tal, tal. Cara, dá, mas se tu vai sair daqui pra pensar em fazer a mesma coisa que tu Uhum. faz aqui no Rio Grande do Sul, pra fazer a mesma coisa lá, não sai, cara. Porque aqui tu tem Exatamente, amigos e família, lá tu não tem nada. Então exatamente. tu vai ter que sair pra prosperar, inconscientemente tu tem que fazer bem mais do que tu faz aonde tu está, né? é E eu acho que verdade. nós, imigrantes, acabamos pensando dessa forma. E você, se não tiver muito atento, você é engolido pelo sistema, não Exato, tem jeito. Você, exato. você vai ser engolido por aquele mecanismo. E para quem tem visão assim de oportunidades, cara, você vai, cara, não é possível que ninguém pensou nisso aqui ainda, ninguém tá fazendo. Tem coisas que são tão simples A e você vai ali oportunidade e está se agrega passando um na valor. porta. E aí você, só que você começa a se pegar às vezes numa corrida que você não precisa mais correr. Hum, Não é que não precisa, né? É porque realmente tem coisas que eu acho que são mais importantes. Exato. No Brasil, quando eu vim para cá, eu só tinha a Luísa, a Sofia nasceu lá, mas a gente veio, ela tinha 6 meses. E no Brasil, por exemplo, a gente já tinha uma organização de vida que minha filha, todos os dias, era eu que levava para a escola, eu pegava na escola, minha esposa era servidora pública, trabalhava fora, e eu ia levar, pegar. Então eu almoçava com ela todo dia, aí eu ia buscar da escola, eu ia jogar vôlei na praia de segunda, quarta e sexta, ficava até 11 da manhã jogando vôlei na praia. Aí você vem para cá, para uma outra realidade, Rotina você tem que trabalhar totalmente muito, diferente. muda demais. Então eu não tenho, hoje, o tempo com as minhas 2 filhas, que eu tive mais 2 filhos, eu não tenho o tempo que eu tive com a Luísa lá atrás. E às vezes eu falo assim, cara, pô, vale a pena eu ficar nessa correria toda, só pensando em mais, fazer, porque é para elas, sim, de uma forma ou de outra, só que tem coisas que o tempo não vai não voltar, vou. né? Então, às vezes é melhor você se dedicar mais àquele tempo ali, de estar junto, abrir mão. Cara, eu posso abrir mão dessa quantia, eu posso abrir mão desse valor, porque isso aqui não vai pagar. Acho que dizem que quando você passa dos 40, você começa a entrar numas fases. Eu acho que eu entrei nessa fase depois dos 40, a repensar algumas Refletindo, coisas, com certeza. eu Mas acho. é importante. E ter esse equilíbrio faz toda a diferença. Como você disse, Gustavo, a gente aproveitar as oportunidades, mas não deixar que as oportunidades engulam a nossa vida e tudo que. Porque acaba, quando tem esse desequilíbrio, acaba desequilibrando a família, as pessoas sentem a falta, Sim, né? E isso emocionalmente desestabilizado, todo o resto acaba sendo afetado. certeza. E a sua esposa, então, ela também empreendia lá? Não, ela era Era servidora servidora pública, pública, Servidora verdade. servidora pública. pública. E aí, quando vocês vieram, vocês tomaram a decisão, vamos para os Estados Unidos. Como que foi isso? De repente, já era um sonho? Tinha alguém da família Então, já a gente aqui? veio em 2018 como turista e eu já falei, cara, vamos ficar, né? E ela falou, você tá maluco? Não é assim, não é desse jeito, eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas coisas. Você já se apaixonou de cara? E realmente não tinha nem estrutura naquela época pra gente poder ficar. Só que eu já trabalhava desde 2018, eu tive um negócio depois da banca de jornal, eu fui evoluindo as bancas de jornal e chegou uma hora que era uma revistaria, e aí comecei a vender outros produtos, outros serviços, e aí comecei a fazer serviço de informática, aí vendia utilidades domésticas, então era uma loja. Então eu ficava com a loja, minha esposa saía para trabalhar como servidora pública, só que em 2018 eu vendo a loja e já começo a trabalhar 100% com marketing digital, né? Nos bastidores de lançamento, fiz lançamento de alguns especialistas no Brasil, fiz alguns eventos com pessoas que hoje estão mega famosas, mas que na época não eram tanto, como Joel J, Vitor Damasio, Marcelo Germano. Então, essa minha experiência no marketing digital, trabalhando de casa, com meu escritório, só com meu computador, com internet, ela foi me permitindo começar a pensar de, cara, eu posso morar de onde eu quiser, eu posso trabalhar de onde eu Liberdade quiser geográfica. e poder fazer. Então, a gente vem em 2018 como
turista, e eu já fico naquela alucinação de vamos ficar e tudo mais. Eu era, na época, eu tinha acabado de sair da Febracis, porque eu virei treinador da Febracis lá no Rio de Janeiro, né? Eu fiz todos os cursos da Febracis em 2017, eu já estava naquela fase de, cara, dá para fazer algo mais, dá para ir além e tudo. Só que nesse processo da Febracis, quando chega em 2018, que eu conheço o marketing digital em si, começo a trabalhar com isso, eu saio da Febracis, começo a focar, e aí já, assim, cara, já nada me impede de morar em outro lugar. Já foi a primeira barreira vencida. E eu costumo brincar, mas é uma brincadeira que é séria, ninguém leva fé. Quando soltaram o Lula, eu não quero entrar aqui em discussões políticas, mas quando soltaram o Lula, eu falei, cara, ó, a gente tem que ir embora. Não Porque tinha nada a ver, é só uma eu falei, cara, coincidência. acho que não vai dar certo, porque assim, não estão soltando à toa. Uhum. E aí ela começa também a vislumbrar a ideia de, então vamos pensar, vamos estruturar. Mas vamos ela era organizar. servidora do federal ou estadual? Estadual. A minha esposa é nutricionista, Uhum. ela era major da Polícia Militar no Rio de Janeiro, Uhum. trabalhando só interno, trabalhando no hospital. Então ela tinha uma rotina de trabalho que era estressante enquanto estava lá dentro, mas de poucas cargas de horas de trabalho. Ela trabalhava 2 dias e meio, basicamente. Então dava para ter uma vida que era relativamente tranquila, né? Eu trabalhando de casa, ela trabalhando 2 dias e meio. Então nós vivemos 3 anos, depois que a gente sai de Bangu e vai para Jacarepaguá, 3 anos maravilhosos no sentido de poder aproveitar a nossa filha, aproveitar a casa, aproveitar as coisas, mas sempre naquela tensão de Rio de Janeiro, né? Saiu, ainda mais ela militar, saiu do condomínio, meu condomínio era maravilhoso. Mas você saía com o carro para fora, você já olhando para tudo quanto é lado, Qualquer coisa com pode medo. acontecer, né? Nossa. Então a gente começou a levar mais a sério essa ideia de, cara, a vir. gente precisa ir embora. Aí veio pandemia, atrapalhou, assim, atrasou um pouco o processo, porque a gente já tinha visto de turismo, mas tinha nascido a Sofia, e a Sofia não tinha ainda o visto. Então a gente começou a ter que aguardar, agendar consulado, e tava aquelas demoras. No primeiro dia que abriu para tirar visto de turista de novo, a gente conseguiu agendar o da Sofia. Chegou, eu lembro que foi dia 23 de dezembro de 2021. Chegou o passaporte dela com visto direitinho e a gente já comprou passagem para vir embora em fevereiro de 2022. Que legal, cara. Chegou o presente de Natal dela bem nas vésperas do Natal. Inclusive, eu brinquei com isso. A gente tem uma foto que foi o presente de Natal da minha esposa, da Luísa, e o meu também, era o passaporte dela, com visto. Com visto. E a família não gostou muito do presente, né? Porque, assim, tava todo mundo naquela, legal, eles vão. Pô, mas eles vão, né? Então, quando saiu o visto, o pessoal, agora eles vão mesmo. Agora vocês chegaram em início de 2022. Chegamos em fevereiro de 2022, ficamos até maio. Aí a gente teve que voltar no Brasil para resolver algumas questões de vínculo de trabalho dela ainda, para poder dar a baixa, né? Uhum. Ficamos até agosto, e aí voltamos em agosto de 22 e ficamos direto. Mas Legal. a família, os amigos, eles demoram um pouquinho para assimilar mesmo, especialmente quem nunca saiu. Sim. Quem nunca saiu ou do seu país ou mesmo do seu entorno. Ali tem pessoas, por exemplo, nossos familiares do Rio Grande do Sul, que para viajar às vezes 6 horas é uma vez por ano, é ter que se programar, muito raro. No próximo verão eu vou pra praia. Quantos Então, quilômetros? 150. Então é uma realidade diferente. E aí a gente também, quando vem, a gente fica naquela, assim, para começar de novo, tudo de novo. Não dá para você dar um pulinho ali no mês seguinte, no ano que vem. Então a gente tem que se organizar, se estruturar financeiramente, até poder estar indo e vindo. E as pessoas que estão lá, eles não têm essa consciência. Parece que a gente vai embora para nunca mais voltar. E aí... É que também, pensando nisso, as realidades às vezes são diferentes. E aqui também tem, né? Sim. Tem gente aqui, cidades da volta aqui, assim, que nunca saíram da cidade, às vezes. Sim. Tem cidadezinhas... Esses dias a gente tava conversando com outras pessoas. Principalmente, né? Americanos que moram, assim, nessas cidadezinhas um pouco mais rurais, até aqui dentro da Flórida, nunca pisaram em Orlando, nunca pisaram em Miami. Que doido isso. É né? impressionante. Cara, São o ser humano bolhas. sendo ser humano, São bolhas, né, cara? São bolhas. Porque hoje em dia, antigamente, quando a gente foi saímos do Rio Grande do Sul pra Bahia, meu Deus, que doido que vocês são, né? Uhum. Aí agora, pros Estados Unidos, as pessoas às vezes perguntam, né? O nosso aeroporto de referência lá na Bahia é Brasília, que é o oeste da Bahia, né? Então, daí as pessoas às vezes perguntam, por causa da dificuldade, né? Cara, a distância de Orlando pra Brasília é a mesma distância de Brasília As horas, até, no caso, as horas de até viagem. a nossa cidade. 8 horas. As horas de viagem, Sim. no caso. Tá? Então, assim,
Só o Ou meio de seja, transporte é só o meio de transporte que é diferente, exato. eu digo, é a mesma distância, sabe? Sim. Mas, Então, Gustavo, e como que foi pra você sair de uma rotina de vida que vocês tinham lá, de um estilo de vida, de repente chegar aqui pra começar tudo novo, de novo, apesar de ser um lugar que vocês já estavam encantados e tudo mais, mas é a realidade de começar tudo de novo com filhas. Não, Conta pra gente um pouquinho, que porque essa parte é importante, gente. uma coisa é a realidade como turista, né? Que você vem, que Sim. tudo é maravilhoso, que você não enxerga, você não vê morador de rua, você não sente cheiro de droga, você não vê nada. Você, como turista, você só vê o só o lindo, maravilhoso. incrível, né? E quando você chega, assim, pra morar agora, cara, agora eu vim pra morar. Algumas coisas que a gente vê que é muito diferente, para mim é até atrasado. Você vai ver um sistema bancário, você fala, nossa, como é que pode ser tão diferente, assim, tão atrasado assim, tantas Em coisas. relação ao Brasil, né? E você vai abrir uma conta, aí você começa a se deparar com, por mais que Orlando tenha muito brasileiro, mas hoje você vai no Bank of America, é difícil ter um Bank of America que não tem alguém falando português, trabalhando. Verdade. Mas há 4 anos atrás eu fui morar em Clermont. Clermont era bem menor do que já é hoje, porque cresceu muito nos últimos 3 anos. Então não tinha brasileiro trabalhando no banco lá, não tinha ninguém falando português perto da gente. Então foi bom, principalmente para minha filha, porque isso fez com que o inglês dela acelerasse muito. Já com 3, 4 meses de escola, minha filha já estava se virando bem, diferente de outras regiões que a criança chega e tem muito brasileiro na Muito escola, né? Fala português. Ela fala português. Então a gente teve esse choque de falar, cara, não é como a gente viu como turista. Tem assim, tem as dificuldades, tem as burocracias. Agora a gente está falando de estabelecer uma residência. Então, parte de documentação. Chegamos como turista para depois fazer ajuste de status. Então não tinha crédito, não tinha nada. Tanto que nesse primeiro aluguel de fevereiro De 22? de 22, Foi a quanto? gente pagou 6 meses de contrato. Meu Deus do Porque céu. o pessoal não estava aceitando. Tinha 6 acabado meses. de dar muito problema, tinha muita gente abandonando os aluguéis por causa da pandemia, que não Sim. pagava. E aí eles começaram a ficar mais rigorosos. Então a gente que não tinha documento, a pessoa falou, ó, eu aceito alugar se for um contrato de 6 meses e eles quitarem um contrato. Aí nós quitamos. Só que lembra que eu falei que a gente teve um problema no Brasil? Dos 6 meses eu passei 4 no Brasil. Nossa. Quando a gente volta, tava faltando, sei lá, 26 dias Pra terminar. para terminar, para renovar, e eles quiseram mais 6 meses de novo. Então, assim, e eu não conhecia ninguém, não tinha esse acesso de, apartamento. 6 meses de aluguel. Um amigo fala, cara, o dinheiro que foi pago nesse 1 ano que vocês pagaram de contrato era quase uma entrada de uma casa. Vocês davam entrada na Quando casa, a gente entendeu? chega, a gente não sabe de tantas oportunidades. Por exemplo, pode pegar um hotel, pode conseguir um quarto, que seja uma suíte ou 2 quartos. As opções, né, que se tem, assim, Sim, que hoje a então, gente sabe. do quarto a gente até sabia, porque a gente chegou, a gente ficou no Celebration Suites, na 192. Sim. Ficamos 7 dias, mas eu já tinha fechado com uma pessoa lá do Brasil uma dessas vacation homes para alugar justamente uma suíte. Nós ficamos nessa suíte para 35 dias. Só que quando eu comecei a ver a dificuldade de alugar, que eu fui tentar ver se eu ficava mais tempo, ela já tinha reservado para outra família e aí não tinha disponibilidade. Não tinha Falei, mais cara, disponibilidade. vamos ter que achar a casa de uma hora para outra. Aí conseguimos só nessa condição. Hoje a gente vê, 2 meses free para tu entrar no apartamento. Aí, pô, maravilhoso. Hoje, Mas na hoje época- tá assim. Gustavo, quero vir agora pro nosso lado profissional. Eu sei que eu te conheci já na Underground, né? Uhum. Mas depois que você chegar em 2022, tu teve atuação em que áreas até dar o start dentro da Underground? Então, eu chego na Underground, eu voltei pro Brasil e retorno 22 de agosto. Eu comecei a trabalhar para Underground no finalzinho de setembro. Eu não tive nenhuma outra empresa com quem eu Ah, é? trabalhei aqui, não. Eu chego, Porque Underground, eles... ela tinha começou- aberto em dezembro de 21. Dezembro de 21. Ela tinha aberto em dezembro de 21. E a minha cunhada, lembra que eu falei que meu irmão morava no Texas? A Sim. minha cunhada trabalhava no Underground como extensionista de cílios. Ah, tá. E aí eles estavam tendo algumas dificuldades com marketing e tudo. Aí minha cunhada falou, meu cunhado tá voltando para os Estados Unidos, meu cunhado tem uma experiência com isso, já faz isso há algum tempo. Quando ele chegar, bate um papo com ele e vê se funciona. E deu match. E aí nós chegamos, né? Eu apresentei um modelo de trabalho que fez sentido. Eu não ficava lá como é hoje, né? Porque a gente foi revisando o contrato, foi revisando a parceria, e aí foi mudando toda a nossa estrutura. Mas eu chego só para fazer post de rede social, num primeiro momento, né? Um post que fizesse um melhor engajamento, uma melhor interação.
Só que eu sou o cara que gosta de dar pitaco, né? É difícil eu não. Aí eu começo a ver uma coisa, falo, cara, mas isso aqui, como é que tá? A cabeça do empreendedor vai É, já indo lá na frente. e aí eu lembro que. Isso como empresa, tá? Mas lembra que teve o furacão de 2022? Sim. Então, como eu cheguei e já ia acabar o contrato, Teu falei, cara, eu contrato? preciso fazer um trabalho que ajude a levantar dinheiro, porque senão eu vou pagar mais 6 meses agora, cara, a gente vai ficar aqui descapitalizado. Então eu fui para Forte Mais, foi a primeira vez que eu tive experiência de dormir longe da minha família, porque eu fui para lá, fiquei 3 semanas. Então eu ia, trabalhava lá na restauração de furacão lá de uma escola, fazendo limpeza, fazendo o que tinha que fazer. E quando foi, isso foi outubro, acho que o furacão passou em outubro, né? É, Eu não normalmente é lembro outubro. Acho exatamente, que mas foi foi por outubro, aí. sim. Eu saía da obra e ia pro hotel que a gente estava, e aí eu começava a fazer o planejamento das postagens, dos conteúdos, estudar e mandar mensagem. Até que foi um dia que eu estava voltando de Forte Mais, aí o pessoal do Underground me ligou, cara, a gente precisa que tu fique aqui mais tempo, quanto é? Aí fizeram a pergunta que o imigrante recém-chegado adora ouvir, né? Quanto é que tu... Quanto que tu precisa para poder ficar aqui direto? Aí eu falei, ó, cara, para eu poder ficar full time eu preciso de X. E aí eles falaram, então a gente quer que tu venha ficar full time. E aí foi a oportunidade de sair de lá e tô desde então com a Underground. Que legal. Então, teu Esse, trabalho profissional mesmo com nos Estados empresa Unidos, só uma empresa Underground. só underground. Underground. Exatamente. Que legal, cara. E a gente tá aí, vai fazer agora, em setembro, vamos fazer 4 4 anos anos. direto, 4 só ali. anos. Desde a primeira. Avançamos um E pouquinho. só Boa. crescendo, Só muitas crescendo. novidades. Tem- Já vieram nos últimos tempos e ainda estão chegando novidades. Fala pra gente um pouco sobre isso, Gustavo. A gente sabe que agora tá com uma loja linda em Ouviro. Falei certinho, viu? Agora tá aprendendo. Tô aprendendo. E também vem mais novidades por aí. Isso, a Conta gente pra inaugurou em janeiro a loja de Ouviro, que já era uma busca que a gente tinha de começar a ir para dentro dos bairros, começar, né, a posicionar Disseminar. underground, né, ao Posicionamento redor diferente. da International Drive, até por uma questão de estratégia de negócio, né, a gente vê que cada vez mais vinham crescendo barbearias, chegando mais barbearias brasileiras, e todo mundo resolveu juntar só na International E Drive, até a né? instalação na International Drive foi até uma Sim, coincidência, um acaso, exatamente. né? Foi por causa da pandemia, aí pandemia. pegou o cara estava entregando a loja da International Drive porque não estava conseguindo manter, e o João e a Maria tiveram a oportunidade de estar, sabe aquela coisa de você ter o amigo certo, Na hora estar no lugar certo na hora certa? Foi assim, né? Então, O que que era? Já era ali era uma loja de moto antes. moto? Era uma loja de moto, e aí o rapaz estava querendo passar o aluguel, e deu certo, um valor bom pra caramba, assim, de início, né? E ele chegou, aí fomos para a International Drive, passamos esses 3 anos e pouco, já sempre conversando sobre essa questão de escalar, de crescer, mas é um segmento que tem as suas particularidades, né? Eu nunca cortei cabelo, o João e Maria nunca cortaram cabelo, a gente vem de um mundo de negócios que é muito diferente. Então, até a gente entender um pouco da forma de se relacionar com esse profissional, a questão da independência do profissional, de, cara, amanhã eu não quero mais estar aqui, eu vou sair, eu fiz uma base de clientes, agora eu vou abrir uma salinha aqui perto para poder levar esses meus clientes. Até a gente aprender essa dinâmica, a gente preferiu ser muito cauteloso nesse processo de expansão. Entendemos, mapeamos, formatamos, e aí nós começamos a fazer um trabalho de pesquisa de regiões com corretores para poder localizar. E a Chama de Ouviro, e cara, a primeira vez que eu fui lá já, eu liguei para um amigo meu que mora na cidade lá desde que se mudou. Falei, cara, surgiu um local aqui, vou te mandar o flyer, vê se esse local. Ele falou, irmão, é o melhor lugar daqui de Ouviro. Me diz o dia que tu vai vir para cá que eu sento contigo, a gente vai tomar um café, eu te apresento a cidade como um todo. Então, assim, você ter amigos, ter pessoas que Sim. te apontem, né? Cara, faz toda a diferença. E aí o Lucas me encontrou lá, era uma smoke shop, nós paramos em frente à loja e tudo, o Lucas me levou ao redor e nós ficamos encantados. Assim. Liguei pro João e pra Maria e falei, cara, isso aqui é incrível, esse lugar é maravilhoso e tudo mais. No dia seguinte, eles, pô, o Gustavo ficou tão aficionado nesse troço, vamos lá ver o que é isso. Aí foram também, se apaixonaram pelo local também. E aí ela foi a nossa primeira loja dessa fase de expansão, inauguramos em 29 de janeiro de 2026. E Uma loja grande, né, cara? grande, tem sido, assim, fantástico. Foi a Quantas primeira cadeiras loja. é lá? Lá são São 8? 7 7? para adultos, mas nós temos 4 cadeiras de área De kids, né? kids. Então, E ficou grande aquela área atendendo kids, full né? time, vão ser 12 profissionais quando a gente estiver operando com capacidade máxima. E foi a primeira loja de área kids, né? Que a gente implementou o conceito de área kids. Era algo que a gente já queria fazer, porque
existe uma carência muito grande aqui em Orlando de locais especializados para atender crianças com essa faixa etária, né, de 2, 3, 4 anos. E tem sido um sucesso, tem sido algo Sim. muito fora da curva. A gente está muito feliz com o que está acontecendo E lá. ficou bem, bem Ficou legal, cara. bonito, ficou bonito. Sabe, a parte decorativa, Ficou game, muito bom, TV, ficou muito bom. brinquedos, tudo temático mesmo, assim, É, ficou bem Tudo isso legal. faz a diferença, porque total. acaba sendo uma experiência para a família, né? A Sim, família toda vai e para a criança é uma situação assim, a gente não passou por isso com o nosso filho, mas a maioria das mães passam, eu sei disso, que é difícil cortar o cabelo da uhum, criança, é difícil, nem toda criança vai ficar Atenção. sentada, sim, paradinha. Então, já tem uma situação assim de tensão, de medo, de sim, nervosismo. total. Aí, se a criança está num ambiente lúdico, ela fica muito mais confortável, mais É, segura. A mãe exatamente. E também. ali a gente está do lado de uma academia de crianças, né? A Kid Strong é uma rede de academias que faz treino funcional, treino. Ela não é aquela academia tradicional, que a pessoa chega e vai sozinha. São horários marcados, né? Então tem as turmas das crianças. Então, como a gente está do lado, essas crianças chegam para a academia e Já passam, já olho vê pra aquele dentro. colorido, muitas das vezes eles querem entrar. E Legal. aí arrasta o pai. E o pai, muitas das vezes, fala assim: ah, não, vou deixar ele cortar, mas eu já tenho o meu barbeiro. Só que chega na segunda vez que ele vai levar o filho: ah, eu já tô aqui, eu vou cortar o meu também. Aproveitar. É. E a gente já sabia que isso ia acontecer e tá sendo muito bom, tá sendo legal demais a experiência. Visão de Legal. mercado, né? Isso é muito Foi muito bom. importante. E agora vocês replicaram isso na matriz. Aí a gente trouxe, inauguramos no final de maio, a área Kids aqui em International Drive. Tem uma estrutura um pouco diferente, porque é mais lá pro Sim, fundo, pro né? Então fundo. quem passa ali na frente não consegue ver de imediato, porque lá atrás era uma área feminina, e aí depois a gente eliminou aquela área feminina já para começar a investir no espaço Kids, porque vai abrir a feminina daqui a um mês agora, né? A tão sonhada loja feminina que a gente já estava aí buscando há algum tempo, mas a gente replicou dentro do que era possível na estrutura do próprio prédio, mas é a mesma identidade visual, são os mesmos móveis, é a mesma estrutura e tem sido muito legal. E o boneco, né? A gente criou os mascotes, né? Então tem o Que bonequinho de Lego, né? legal. Do UG, que é o UG. Então a gente chama de UG. É um bonequinho colecionável, que a gente tem várias versões dele. A criança no primeiro corte, ela ganha aquele bonequinho colecionável. Quando ela completa o sexto corte, ela ganha um segundo Já vai personagem. virar Yuji. Não, aí tem todo um Fantástico, projeto que tá fantástico. caminhando, que hoje ele já tem, tá guardadinho ali, mas ele já tem um canalzinho do YouTube dele, já tem um projeto educacional com crianças envolvendo inclusão, respeito de raça, etnia. Então tem várias coisas acontecendo. É quase que um negócio paralelo surgindo de tudo, de material escolar, mas aí deixa para um futuro para frente. Fantástico. Mas Gente, bem eu tô legal. visualizando tudo isso, Gustavo. Porque essa visão, que nem tu falou, o João e a Maria, eles não são da área de barber. Tu Não, também não. não é da área de barber, mas vocês são da área do empreendedorismo, do investimento Sim. nisso. Então, assim, a visão passa a ser outra, porque de repente, uma pessoa, um barber, um profissional, de repente, não conseguiria ter uma visão tão ampla dessas e saber, pô, nós podemos chegar aqui. Ele vai ficar um pouco, queira ou não menosprezando, mas ele vai focar sempre na área que ele é bom. Sim, Né? eu acho que o mais Da importante mesma forma que vocês, foco Sim. na área que é vocês são quando bons. começa a É escutar business. um pouco do... O segredo está em aprender a ouvir o teu cliente. Quando você aprende a ouvir o cliente, o próprio cliente ele vai te trazer os insights do que, eu sinto falta de uma área de criança, toda vez que meu filho vem cortar cabelo, eu preciso deixar ele com o celular, porque senão ele não vê. O meu filho tem... Então, quando você passa a ouvir o cliente, e aí você começa a estudar, cara, tem demanda? Eu tenho... A minha barbearia, quando eu cortava cabelo no Brasil, eu tenho o fundador dela, que é o Marcos. Quando ele teve aqui ano passado, mas não foi nem aqui. Ele fez um vídeo no Brasil e ele falou que 40% do faturamento da rede dele de barbearia vinha da área Kids. E aí eu vi aquele vídeo, eu falei, cara, 40% da área Kids, o que tem aqui que a gente não está enxergando ainda? Aí eu comecei a compartilhar com o João e a Maria a ideia de, cara, e se a gente tivesse uma área Kids? Porque a questão é, mas a gente não tem tanta criança. E aí o Marcos falava no vídeo, cara, se você tá achando que você só tem que abrir a área Kids depois que tiver as crianças, é o contrário. Você primeiro abre e as pessoas começam a conhecer e começam a vir. E aí a gente começou a madurar isso. Cara, mas como é que a gente vai fazer? Aqui tem área Beauty. Aí a gente foi deixando, formatando, alinhando, até conseguir tirar do papel. E hoje a gente está vendo isso lá em Alviro com muita força, né? Os pais chegam pelas crianças. Primeiro elas cortam o cabelo e depois o pai começa a querer cortar lá também, trocando o barbeiro favorito dele de Barbeiro de anos. estimação. Pô, eu já tô aqui, meu filho já vai cortar, eu vou aproveitar e cortar o meu Exato. também.
Mas Tem sido legal. isso que tu falou é muito importante, É ó. uma Essa grande dica. baita dica. Ouvir o cliente. Isso é o Não principal. é só escutar o cliente, é ouvir. Porque escutar, todo mundo escuta. Entra por aqui, sai por aqui e Exato. segue a vida. Ouça, né? Ouça o cliente. E aí, quando você ouve, nota no seu caderninho, nos seus notes, enfim, você vai assimilando isso, que foi o que você fez. Você ouviu, pensou, como que eu posso integrar isso com o que eu já tenho? E aí vai vindo novos insights, novas Sim. ideias e Nem tudo botando. vai fazer sentido. O cliente às vezes pede uma coisa que não faz sentido, Sim. né? Ah, aí tu fala assim, cara, tá, mas isso aqui tem escala, isso aqui tem margem, isso aqui tem demanda de gente procurando por isso. Ah, não, aí você Sim. descarta. Mas quando faz sentido, né? Mas, Gustavo, se tu for parar para pensar, as crianças, para todos os nichos, a criança acaba sendo um atrativo. Por exemplo, num esporte, às vezes os pais nunca fariam aquele esporte, mas pela criança eles acabam se Sim, engajando, acabam total, até praticando, né, para total. levar o filho. No salão, em vários outros, no CTG, no caso, né, nosso, assim, da nossa realidade, Centro de Tradições Gaúchas, os pais vão para levar os filhos para dançar e quando vê, eles já estão lá, já estão consumindo, já estão fazendo parte. Então, em todos os nichos, em todas as áreas, acaba acontecendo isso. E é Sim. bem interessante. Um exemplo nós morávamos na Bahia, numa cidade pequena. Aí tem aquele slogan aqui nos Estados Unidos, né? No parking, no business. Uhum. Nós morávamos numa cidade pequena. O que que tinha de diversão lá? Restaurante. Aí lá, quase todos os restaurantes tinham o parquinho das crianças, Sim, né? sim, A área kids, né? Como sim. chama. Daí a gente parafraseou esse ditado. Lá é no parquinho, no business. No business, Cara, e É bem aqui a gente comum quase lá. não tem, se você parar pra reparar, por causa de questão de Não tem. liability, de É. seguros e Exato. tudo. Seguro. Quase não tem. O dono de restaurante, eles querem ao máximo evitar Uma, de... uma possibilidade remota de um Tem acidente. margem de problema, tem margem de dar alguma... E aqui também porque o pessoal, né, Usa, né? O pessoal aproveita Sim. se disso. atira no chão pra Então, dizer que tava é molhado o difícil. piso, né? Quando a gente inaugurou o Viro, a gente tinha lá um pula-pula. Pequenininho, desses infláveis, né? Uhum. E aí a gente chegou, no primeiro dia ele furou. As crianças entraram, até minha filha tava junto também, um monte de criança pulando demais, um troço que era pequenininho, 4 crianças lá dentro, estourou. Cada um com uma tesoura, né? E aí uma pessoa falou, cara, ó, aproveita e vê de repente nem colocar. Porque uma criança dessa que vira um pé, que machuca, que tá aqui dentro, não tem um seguro disso, cara, é um problemão. A gente falou, cara, é mesmo, deixa fora, não coloca. Brasileiro não tem muito essa cultura de fazer isso, mas os americanos são mais, né? Mas o brasileiro quando chega aqui passa a conhecer que dá pra... Aí quer aproveitar. Ganhar dinheiro. Nossa, gente. Então a gente isso é- evita, mas o americano faz coisas em busca de seguro que são... Que loucura. A gente Muita coisa. conta, ninguém acredita. Ninguém acredita. Entendeu? Gustavo, e os planos agora de expansão? Tem mais novidades? Dá para contar já as novidades ou é surpresa? Daqui a menos de 30... Hoje é que dia? Hoje é 20. 20. Então a gente tá aí com 31 dias para abrir a loja feminina de Winter Garden, né? Obra todo vapor lá, ali no coraçãozinho do Horizon West, perto do Aurelia, aquela região que é maravilhosa. Tem pouco brasileiro também, né? Pouco brasileiro, né? Pouquíssimo. Então daqui a um mês a gente está inaugurando aquela loja. É uma loja que ela é 90% feminina, né, num conceito de salão, mas também med spa, então vão ter alguns outros serviços. É uma loja completa. Você vai olhar underground, você vai dizer, cara, não parece que é o mesmo grupo, porque é uma identidade completamente Totalmente diferente. É um visual diferente, um padrão de luxo mesmo, porque a gente está apostando num ticket médio mais alto mesmo. Então, é algo fora da curva. Só que a gente vai ter um cantinho reservado ali do lado, onde o homem vai ter a privacidade dele, não vai estar misturado com o público feminino, para ter ali também cadeira de barbearia e poder o pessoal de lá. Bom. Os nossos clientes pedem demais para poder ter Às algo vezes lá. vai o casal, aí o marido Exato. vai lá se arrumar, fazer sua barba e a esposa já Já vai. tá lá fazendo e Bom, vai ser muito bom. incrível. Vai ser incrível. Então, 30 dias, tem 30 festa dias. nova acontecendo. Festa não, né? A festa vai ser... A gente vai abrir a loja e aí a festa deve ser daqui a uns 50 dias. Mas a Entendi. gente tá bem animado e, né, com aquele coraçãozinho ali meio acelerado, tenso, porque é algo que é muito diferente do que a gente vem fazendo hoje, mas, cara, teve muito estudo, a gente tem profissionais incríveis que estão ajudando na formatação do todo, gente que já está aqui, que é da área da beleza, né, há muitos anos, que implementou redes no Brasil, que a gente trouxe para o time, a gente trouxe para dentro do negócio para poder essa pessoa montar toda a estrutura. Então, a gente empreende, mas assim, a visão técnica, como montar, a gente vai lá e recruta os melhores, que a galera vai dar o
o tom certo do negócio. Entendeu? Isso que Muito bom. é muito importante. Estar associado a pessoas boas, né? Sim, sim. E depois vem mais uma. É, Esse ano ainda. esse ano, essa obra a gente tem estimativa para novembro, dezembro. Mas a gente passa lá às vezes, a gente vê que os caras não começaram nem a levantar o prédio. A gente fala assim, cara, esses caras vão entregar isso pra gente, né? É obra, Mas é nova? é um prédio novo, né? Ah, é um prédio Local novo. maravilhoso. Não sei se você conhece ali, onde tem a Raising Cane's da Turkey Lake, tem o condomínio, é o Glass House, tem a Starbucks, você sobe a Turkey Lake, como quem vai virar o viaduto para ir para Fogo de Chão Nova, Uhum. só que você não vira. Aí ali tem Starbucks, Raising Cane's, é um mall incrível, maravilhoso. Eles estão pegando uma área daquele estacionamento ali e estão levantando um prédio novo. E a gente pegou uma área, vai ser a maior loja de todas. A gente está falando ali, vão ser mais de 5.000 square feet de loja. Comparado com a daqui? Comparado com a Underground daqui, são 2,5 vezes aquela loja. E vai ser o International mesmo Drive. conceito de Winter Garden ou O de... Wintergarden. Ali, ao contrário de Wintergarden, a gente sequer vai ter cadeira de barbearia. Vai ser 100% salão e médio spa. Vai ser feminino, então? É, 100%. A de Dr. salão. Phillips? Exatamente. Uau! Ali vai ser algo gigantesco. Quando a gente olha aquele projeto, a gente vê o tamanho, dá aquele frio na barriga, mas é algo que... Aí tem as orações, tem os estudos, tem tudo e, cara, vambora. E vai dar certo. E aí a gente trabalha dia e noite pra fazer dar certo. É né? isso. Que legal. Eu achei que era barbearia. Não, Eu ali achei não. que ali feminino não seria podia. só de Winter Garden. Não. Ali vai ser a maior de todas. Somando todas elas, ela vai ser a maior loja de todas. Que Muito legal, bom. cara. Gustavo, fazendo um balanço assim desde que você chegou aqui com a sua família e olhando para trás, tanto no sentido pessoal quanto profissional, o que você talvez faria diferente, dando uma dica para quem está assistindo, para quem está recém-chegado aqui ou para quem está no Brasil se organizando para vir? A gente sabe que tem muitas pessoas no Brasil que nos assistem também Uhum. e que pensam, né? Ah, lá é lindo, maravilhoso, perfeito. A gente sabe que não é assim. A gente já trouxe Não é. muitos spoilers hoje sobre isso aqui, né? O que você, fazendo um balanço do que você passou, você faria diferente, talvez? Cara, sem sombra de dúvida. Antes que tu responda, a primeira coisa, não pagaria os 6 meses de aluguel primeiro. Se tu soubesse que eu ia ter que talvez ficar 4 fosse lá. buscar alguém que já pudesse providenciar a minha chegada aqui nessa parte de aluguel. Aham. Mas eu diria que é aplicar um processo migratório do Brasil, porque é chato demais o processo migratório se aplicando aqui. Cara, demora, aí você tem aquela parte de ansiedade, aí você gasta um dinheirão com o advogado, aí depois você descobre que o advogado que você contratou não é advogado, é só um paralegal, e ele não tem... Aí você vai descobrindo, No sabe? decorrer No decorrer das coisas. Então você tem muitas surpresas nesse meio tempo. Você fala assim, cara, se eu tivesse aplicado, paguei um pouco mais caro, mas eu paguei para um advogado, licenciado, com tudo certinho. Isso aí, sem sombra de dúvida, cara, pode fazer do Brasil? Aplica do Brasil e chega com o documento na mão. Eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer. Cara, já mapeia muito bem com quem você vai fazer o seu processo migratório, faça reuniões, faça tudo, para quando você chegar aqui você já está muito bem tranquilo em relação a isso. E eu costumo dizer o seguinte, tem 2 cenários que eu acho que o cara tem que vir pro Brasil, pros Estados Unidos. Cara, você tá no Brasil, tá ganhando menos do que R$3.000, irmão. Mete a cara e a coragem e faz o que for necessário. faz o que for necessário. O outro é, cara, você já tem uma condição de vida que te permite estar de lá, né, e a tua empresa tocar aqui e você ficar, cara, maravilhoso também, porque o Brasil, para quem tem dinheiro, é bom demais, gente. Para quem tá ali vivendo bem, assim, tá rico, né? É bom demais. Mas, se não, cara, se organiza para aplicar um processo do Brasil, faz tudo daí, chega aqui com o documento na mão, que você vai ter 95% mais tranquilidade para botar as tuas ideias para fora e trabalhar. Essa eu acho que é a principal dica. Muito bom. E quando chegar aqui, cara, não acredita no primeiro conto de fada que ficam te vendendo, né? Porque acho que em todo lugar do mundo tem, mas eu acho que Orlando tem concentrado vendedores de ilusão que, olha, tá no gibi, cara. O povo tem que se preparar para não desembarcar no aeroporto de Orlando e já achar que vai ter dólar nas árvores, né? Mais uma dica bem importante, aproveitando esse gancho do Gustavo aqui. Se você quer dicas de bons profissionais qualificados, profissionais que estão trabalhando há anos já de uma forma legal, honesta e verdadeira e também que não vão sugar todo o seu dinheiro, pode entrar em contato com a gente, pode entrar em contato com a OnTV, porque nós temos vários parceiros excelentes para indicar para você dentro da nossa rede. São aproximadamente 200 empresas de várias áreas diferentes de atuação
empresas idôneas, honestas, que trabalham aqui nos Estados Unidos. E a gente pode ajudar e indicar, Exato, não é? exato. Isso é o, cara, é o diferencial. Você chegar bem conectado informado, com né? pessoas Conectado. sérias e tudo, você vai economizar muito tempo de esforço e dinheiro. Esses dias eu tive conhecimento de um amigo, um empresário, que ele perdeu $500 mil. Você Uau. consegue É imaginar muita o que é uma grana. pessoa chegar e organizar a vida, organizando, graças a Deus, era um cara muito bem estruturado no Brasil, mas Mesmo assim. mesmo assim, você chegar e perder $500 mil não é fácil, cara. Mesmo que tu tenha Mesmo que tu tenha muito. muito Muito. o baque psicológico num Sim, negócio desses, sim. né? Então, você imagina. Tudo por quê? Porque não tinha, às vezes, uma informação certa, e aí conheceu a pessoa no ambiente que transparecia uma certa credibilidade, e aí vai. O golpista nunca chega falando que vai te dar um golpe, né? É. Não. Ele não chega dessa forma, ele chega até te emprestando dinheiro, se for o caso, às vezes, Sim. te ajudando e tudo. Nossa, Então, fique atento para não. Acho que é o principal. É. Chegue com É. cautela. é verdade. E não é que o brasileiro seja assim. Não, Tem, não. tem Sim. todas as, né, nacionalidades, americano, hispânico, é que a gente convive com brasileiro. Mas assim como tem o aproveitador, também tem gente boa. 100%. E, cara, Tem muita gente para a gente ajudar. presencia aqui no nosso negócio muitas das vezes, quem mais tenta aplicar às vezes e passar a perna no barbeiro e tudo, não é o brasileiro não, cara. Muitas das vezes é o americano que chega ali com uma historinha com outro. Então, não é só brasileiro, com certeza não. É. Entendeu? Eu acho que existe também muito preconceito. Esse papo de, não te mete com brasileiro, porque o brasileiro vai te dar golpe. Eu tenho uma teoria pra isso. O brasileiro dá golpe em brasileiro porque ele não sabe falar inglês, senão ele dava golpe no americano. Também. Que o americano E é um outra? pouco mais ingênuo, não tá acostumado com o jeitinho brasileiro, E entendeu? outra, tem mais tendência de tomar o golpe o cara que chega buscando uma facilidade. Exato. Porque E você como recebe brasileiro- uma oferta que você fala assim, cara, isso aqui não é razoável, não faz sentido isso aqui. E aí você, não, mas é uma oportunidade incrível. Pô, eu cheguei agora, já tem um monte de brasileiro aqui, ninguém enxergou essa oportunidade, ninguém olhou isso aqui. Quão mais do que os Eu sou outros. tão genial assim que eu vou enxergar algo ninguém além viu. do outro. Então chega com calma, vai com o pé no chão e É, vai ficar mais fácil. ele tá achando que tem a espada do Thundercats lá, né? É. Visão além do alcance, Desse né? jeito, é. É, tu tá doido. Mas Gustavo, isso acontece sempre, não adianta. E não vai deixar de Não vai acontecer. deixar de acontecer, gente. Não tem. Você que tem que ser prudente. É exatamente aquele jargão que se usa no Brasil. O golpe tá aí, né? Cai quem quer, desse Aí jeito. não tem muito o que fazer. quando a gente chega, a gente fica muito vulnerável. E a gente acaba, às vezes, confiando em pessoas que não deveria mereciam. Mas é aquela coisa, a gente sempre buscar ver o lado bom de todas as coisas, os aprendizados, né? Então, você deu uma grande dica agora também, né? Procurar se organizar melhor lá antes de vir, mas também procurar conhecer as pessoas com quem a gente está se relacionando, pessoalmente, profissionalmente. Isso é fundamental. A Sim. gente procurar ir mais a fundo do que fazer negócios com uma pessoa que você E conheceu, quer que ver uma coisa aparentemente é legal, né? Uma coisa boba que eu aprendi isso tem uns 2 anos. Por mais que você esteja fazendo negócio com um brasileiro, se a pessoa está te trazendo um contrato que está todo em português, não tem validade. Não faz sentido. Por que você está... Ah, mas é brasileiro. Mas não faz sentido. Se você está fazendo um contrato e é para algo aqui nos Estados Unidos, ele tem que estar todo em inglês, ele tem que estar reconhecido por um notário, alguém que valide um negócio para que você possa pleitear qualquer coisa aqui. Ah, não, eu fiz um contrato. Você vai olhar o contrato do cara, fez aquela promessa de compra e venda de brasileiro que guarda na gaveta. Cara, isso aqui não tem validade jurídica. Então, mas o advogado cobrou $2 mil. Cara, às vezes é melhor pagar $2 mil no advogado e guardar o dinheiro que você está colocando do que você correr o risco de fazer uma coisa de gaveta e perder 30, 40, 50 mil em algo que... Então, Que é risco. simples, né? É. Vai fazer contrato? Faz em inglês. Pronto, é tão simples, né? Pode parecer bobo, né? Mas é simples mesmo. E hoje em dia tá bem mais fácil, né? Não, é muito Com a fácil. inteligência artificial aí tá muito mais fácil. fácil. Muito fácil. Gustavo, tu é um cara novo ainda, um cara que tem muitas ideias e a gente já sabe que tem muita coisa por vir aí dessa cabeça aí, né, cara? Tem muita coisa por vir aí dessa cabeça, mas vai ser uma próxima conversa. Numa próxima, exato. Vai ser numa próxima conversa. Cara, queria te agradecer imensamente por tu ter dado todas essas dicas aqui para todo mundo e para nós, porque a gente sempre fala, né? O nosso podcast sempre é uma aula, porque a gente tá sempre aprendendo. A gente aprende muito. A gente sempre tá Sim, aprendendo. sim, tenho certeza. E conversar com pessoas boas, conversar com parceiros, porque normalmente a gente faz parcerias com pessoas que pensam da forma que a gente gosta de pensar também, né? Sim. Pensando para frente, e a gente está sempre aprendendo. Eu te agradeço por toda essa
essa história da tua vida, esse início aqui na América e desejamos aí para ti sucesso em todos os teus empreendimentos Com daqui para o certeza. futuro, com eu certeza. que O que agradeço. vocês estão fazendo pela comunidade brasileira e as outras comunidades também é motivo de orgulho para nós, Com certeza. Sim. como brasileiros, como empresa. E a gente quer estar sempre conectados com a Underground, com certeza, levando e divulgando a Underground em todos os cantos da Flórida, né? A gente É isso vai, aí. vai expandindo todos juntos. Não, a gente fica muito feliz também de ter vocês como parceiro. A gente tinha lá aquela dor de cabeça de ficar gerenciando televisão, o que vai entrar de propaganda aqui, o que não vai, o que coloca. Então, pra gente tem sido muito bacana. Mais do que isso, como eu falei, né, na nossa conversa informal aqui antes, o Roger, a gente chega para conversar 20 minutos e conversa 2, 3 horas. E é sempre uma conversa leve, E bacana. sempre tem um cafezinho bom lá, né? Então, fico muito feliz pelo convite de falar um pouquinho do que a Underground, né, tá pensando e planejando para os próximos meses e anos. E eu tenho certeza que mais do que só um negócio que gera negócios, né, e que gera dinheiro, é um negócio que tem gerado a oportunidade de muitos profissionais virem do seu país e trabalhar na sua área de atuação, né, trabalhar com aquilo que é o seu talento, trabalhar com aquilo que é a sua especialização, sem desmerecer de maneira alguma quem precisa de outras atividades. Mas, cara, como é bom você poder chegar num país e falar assim, cara, a língua é diferente, a cultura é diferente, cara, mas eu posso ganhar dinheiro com a minha profissão, ganhar dinheiro com aquilo que eu faço há 10, 15, 20 anos no Brasil. É um impacto a menos para a pessoa, né? Então a gente está muito feliz aí, acho que a gente fecha o ano com uma equipe com quase 100 pessoas trabalhando. Meu, Muito cara, bom. isso É incrível. assim é uma das coisas que mais bate assim para mim, sabe? Porque as pessoas pensam, o que querem? Um monte de lojas, digamos assim. Assim, quantas famílias, Quantas famílias Sim. quantas famílias Sim. por estão por ter envolvidas, né? pessoas que pensam que nem o João e a Maria e tu, né? Quantas famílias são sustentadas, digamos assim, Sim. por causa da ideia empreendedora de algumas pessoas, Uhum. Sim, com tá? certeza. Então assim, pô, É um impacto isso... que mexe com todo um ecossistema. É. quando sempre é aquela coisa que a gente falou, né? Que te falaram, que trabalhou 18 anos. É. Sempre vai ter aquele, que querem 100 funcionários. E tem uma Não, e muitas das vezes, né, até para não se estender, a mentalidade é de que assim, tá ganhando dinheiro em cima de todo em mundo. cima de todo mundo. E a fase do negócio, na verdade, a Maria trouxe uns números que eu não vou abrir aqui agora, assim, cara, botar o quanto já foi colocado de dinheiro, né, em tudo que está sendo feito, a loja nunca ganhou dinheiro ainda, né? Ela vai colher e vai colher muito, né? Sim. E é justo que se colha por todo o risco do negócio, todo o investimento, da dedicação. Mas hoje, basicamente, o que a gente faz é gerar salário Gerar salário para as pro pessoas que povo. trabalham com a gente, entendeu? Sabendo que em alguma hora isso tudo vai ser compensado. Mas E nem aquele dia no escritório lá que eu cheguei lá, o João lá focado. Hoje é dia de pagar o povo, peraí. é desse jeito. Faz parte do Aham. empreendedorismo, Faz parte do né? empreendedorismo, Mas a gente exatamente. sabe que a colheita vem. A colheita já tem vindo, né? Sim. Já tem vindo, mas não é como as pessoas imaginam. Tá ganhando dinheiro em cima de todo mundo, tá não sei o quê. Hoje quem ganha dinheiro é quem trabalha com a gente, entendeu? Esses ganham dinheiro. Mas que bom. Exatamente. Gustavo, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Como o Roger falou, vamos ter que fazer uma segunda vinda, né? Pra continuar. Nossa, a gente Para falar vai- das novidades que estão por vir também. Tem Legal, coisa. cara. Obrigado. Obrigado, gente. tá? Obrigado Prazer estar com mesmo. vocês. Foi um prazerzão. Obrigadão. Obrigado. Valeu. Valeu. Valeu, gente. E para você que está aqui nos acompanhando, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque é só ativando o sininho que você vai ser notificado dos próximos episódios. Você já sabe, toda sexta-feira às 10 da manhã a gente está por aqui no OnCast, o podcast da OnTV, trazendo histórias empreendedoras dos nossos parceiros da OnTV aqui de Orlando, região da Central Flórida, e compartilhando tudo isso com você. Se você tem algum comentário, alguma sugestão, alguma crítica construtiva, pode deixar nos comentários, não tem problema nenhum. A gente vai adorar saber a tua opinião. E nos vemos na próxima semana. Na próxima semana. Até Até mais, lá. gente. Valeu.